Olá, pessoal, boa noite! Bem-vindos a mais um Papo de Bari, o seu podcast semanal, onde a gente fala de obesidade, cirurgia bariátrica, saúde no geral com leveza, né? Para que você possa compreender, tirar suas dúvidas aí a respeito dessa doença que é tão séria. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, psicóloga. Hoje estamos com a nossa Ana Furtado do Cerrado. Mariana Melendes está aqui, substituindo o Cícero. E aí, Mari, tudo bom? Boa noite. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo aqui o podcast. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né, Marcela? Vocês me dão um presente. Ela é a nossa salvação. Eu amo substituir, amo. Tô muito feliz. Eu sou Mariana Melendes, nutricionista, para você que não me conhece. Já entrei em alguns podcasts aí, futuca que você me acha. E adoro entrevistar também, adoro estar desse lado de cá. E é um prazer para mim estar aqui hoje. Mari, com quem que estamos aqui? Porque essa convidada é uma convidada ilustre, uma convidada que a Mari já tinha sugerido aqui, ó. Marcela, tem que levar ela, várias vezes falando comigo. Então, eu vou te dar as honras de apresentar a nossa convidada. Gente, ela vai se apresentar, mas eu quero dizer que é uma pessoa que mora no meu coração. É uma pessoa que cuida de mim, cuida da minha família. E, assim, é uma profissional de saúde que ama trabalhar com esse desafio que é trabalhar com obesidade, que é uma doença crônica, e ama trabalhar com pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Então, a gente tem uma super parceria, porque ela é minha médica, mas também porque a gente tem muitos pacientes em comum e eu sou muito grata a isso. Cláudia, doutora Cláudia Araújo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui para abrilhantar a nossa noite. E eu quero que você se apresente, fale um pouco de você. Ela mora em Brasília, é uma honra ter você aqui com a gente. Queria estar no Rio, mas moro em Brasília. Olha! Mas eu gosto de Brasília. Olha, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que eu estou muito lisonjeada de vir aqui conversar com vocês. Eu acho que a gente tem muita troca para fazer. Eu e a Mari, a gente tem paciente em comum e a gente faz essa dobradinha. Sim. Eu sou Cláudia, sou ginecologista obstetra. Acabei de fazer as contas agora, tenho 28 anos de formada. E eu faço a parte de ginecologia, eu gosto mais da parte do climatério. Mas eu faço pré-natal também. Mas o climatério é o setor que me encanta da ginecologia. Uhum. E eu acho que a gente está ficando meio esquecido, assim. Na verdade, a gente não teve esse... As pessoas tinham muito medo, né? Do climatério, dos estudos que tiveram. E agora a gente está aí com um monte de mulheres de 40, 50 anos, 60 no mercado de trabalho, ativas sexualmente, que precisam ter uma atenção especial. Então, vamos chamar atenção para esse percentual de mulheres que a gente tem, porque a gente caminha para lá. É verdade. Você atua tanto no particular quanto no público também, Tanto né? no particular quanto no público. Ah, legal. E aí, vamos começar? Vamos. Vamos conversar um pouco com a Cláudia. Cláudia, primeiro eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa doença, né, que é a obesidade, como ela pode afetar a saúde da mulher, né, como um todo. Primeiro a gente vai falar assim, obesidade, a gente não é obeso porque quer, né? O paciente, ele não está acima do peso ou com um sobrepeso importante porque ele quer. Existe a parte genética, existe a dificuldade de peso desse paciente, seja porque ele desconta a parte emocional e a comida é uma fonte de prazer. Então, cada um tem uma justificativa para a sua obesidade. Uhum. Né? Então, muito Ou várias, né? Ou várias. Uhum. E é muito fácil, assim, a gente falar, só fazer dieta, não faz dieta porque quer. Não é isso, gente. A minha família é uma família de obesos. Uhum. Eu tenho algumas pessoas que já fizeram bariátrica na minha família e estão muito bem. Tenho algumas que não quiseram fazer por questões próprias e a gente respeita. Uhum. Mas a gente sabe que é uma doença. Uhum. E que é difícil de tratar, não é fácil. Uhum. Né? A obesidade, a gente não está falando de padrão estético, de beleza, a gente está falando de saúde. É isso. Né? Então, acho que o principal fator é a saúde. Eu vejo muito paciente falando, olha, eu estou gordinha, mas eu sou saudável. Uhum. Mas eu tenho 20 anos. E eu vou fazer 30, eu vou fazer 40. E eu vou ter consequências com esse aumento de peso, com esse peso exacerbado, né? Eu posso ter doença articular, porque eu estou muito pesada. Eu posso não estar fazendo atividade física regular. E aí, essa minha musculatura não segurar esse meu peso. Uhum. Então,
uma hipertensão arterial, um diabetes, que são doenças que se desenvolvem por causa do excesso de peso. O próprio ovário policístico também, o né? próprio ovário policístico, que são, na verdade, quando a gente podia separar, eu acho que a gente podia separar a obesidade em setores, vamos dizer assim, da fase da mulher, tá? Tá. Então, a gente tem uma mulher jovem que não tem filhos, obesa, que deseja engravidar. Ela precisa estar magra para engravidar? Não necessariamente. Mas ela precisa ter consciência que a obesidade eleva o índice de morte materna e complicações durante essa gestação. E pode ser que ela não tenha essa gestação, não chegue até a final, porque aumenta o índice de abortamento. Ela pode ter um neném que não cresça muito dentro da barriga, né? Ela pode fazer um diabetes gestacional, ela pode fazer uma hipertensão essencial durante a gestação, ela pode fazer uma pré-eclâmpsia e ela pode morrer. Então aumenta o risco. Aumenta o risco. O que dificulta essa paciente jovem que quer engravidar quando ela tem um excesso de peso? A obesidade, eu não posso falar que a obesidade ela é o principal fator da esterilidade dessa mulher que está obesa e tentando engravidar e não consegue. Mas ela atrapalha. É um agravante. É um agravante. Então, a obesidade dificulta. Dificulta, porque o que acontece? O que ela leva? A ciclos anovulatórios. Quer dizer, a pessoa fica sem menstruar. Então, você não ovula, consequentemente, você não engravida. Não tá certo. A síndrome de ovário policístico, ao surtismo, as alterações metabólicas, a resistência insulínica. Então, já pensou que se nesse contexto todo acontece uma gestação? Como a gente vai driblar e tentar fazer com que essa paciente inicie uma gestação saudável e termine essa gestação saudável? Não é que isso não possa acontecer, mas os riscos de complicações são muito maiores. E aí eu acho que toda a humanização, a empatia, acolhimento dessa paciente é que faz a diferença. Sim. O que eu acho que é legal é a forma como você aborda. Como ginecologista, você tem a responsabilidade de alertar a paciente que tem obesidade de todas essas questões. E se ela puder, então, manejar, controlar essa obesidade antes de planejar uma gravidez, seria o ideal. Porque assim, ela fica sem direito de aumentar peso durante a gestação. Sim. A gente trabalha junto. Sim. E aí, quando ela vem querendo engravidar, eu falo, olha, você está com dificuldade, a gente vai tentar perder peso. Para tentar facilitar, se esse for o fator, né? Que está prejudicando a gente. E outra coisa, para a gente não ter complicações durante a gestação. Então, aí que vai a dobradinha. Mariana, pelo amor de Deus, ela não pode engordar 1 quilo, cara. Essa paciente, ela já está com sobrepeso. Então, lógico, ela engorda ela só pode estar dentro... Ela não pode sair daquela janela. Ela tem que entrar na atividade física. E, às vezes, a paciente tem alguma alteração que ela tem que ficar em repouso, entendeu? Então, isso já prejudica muito, né? Porque quando a minha paciente está acima do peso e ela engravida, ou ela quer engravidar e não... olha, eu não quero fazer, não quero emagrecer, eu quero tentar engravidar. Então, a gente vai conversar e a gente vai correr esse risco juntas. Que se faz desnecessário. Sim, hoje em dia. Porque se ela está planejando, é diferente se ela tem uma relação e ela parece grávida. Se ela planeja, ela tem que planejar uma gestação com uma qualidade. Exatamente. E é o que a Mari estava falando, assim, e a gente fala muito isso aqui no Papo de Bari, que é fundamental falar sobre, né? Falar sobre a obesidade, falar sobre a doença, falar sobre o quadro. É algo que é muito difícil, muitas vezes, porque, né, o próprio paciente, às vezes, se sente... ele se afeta com aquilo ali, né? Até você falar para ele que ele está doente, né? Que ele tem uma doença. Muitos pacientes, até familiares também, não aceitam, né? Tem uma dificuldade de aceitação. Mas a gente tem que falar sobre, né? A gente não fala sobre hipertensão, não fala sobre o câncer, não fala sobre HIV. A gente tem que falar sobre a doença, né? Então, é importante. O paciente tem que entender, na verdade, assim, que quando a gente aborda a obesidade, a gente não está falando da parte estética. Esse é o grande... Porque, assim, existe uma cultura de você ser magro. E até porque a obesidade é uma doença que é visível, né? É visível. Então, na verdade, assim, esse paciente ele não está obeso porque ele quer. Quando a gente conversa com um paciente obeso, a gente tem que fazer esse paciente entender que não é estética, é saúde.
Uhum. E no ele não tá porque consultório? ele quer, né? No consultório, você consegue levar bem essa conversa? É difícil? O que você nota que a condução disso ainda é um tabu, assim? Olha, chegou uma paciente esses dias para mim, uma paciente minha, é muito, a paciente muito minha há muito tempo. tempo. E ela era uma paciente obesa. Hum. Bem Ela é ou alta. era? Ah, tá. Ela passou bastante tempo obesa. E a última consulta que a gente teve, a resistência insulínica lá em cima, ela começou a degringolar. Uhum. E aí eu sentei com ela, porque a gente tem que ter a hora que a pessoa, o time que a Sim. pessoa também tá afim de aceitar. Porque às Sim. vezes a pessoa não tá afim, Sim. ela não quer largar, ela não quer deixar ela não tá afim de fazer dieta. Para fazer dieta, você tem que estar afim. Uhum. Não adianta eu ir lá, a Mari passar uma dieta, me orientar e eu olhar e falar. Não tô cara, na não vou hora. fazer. Não vai fazer. E ela tem que estar sensibilizada de que ela tá Tem, e doente. aí Às a vezes ela gente não quer aceitar, né? Não que quer ela- aceitar. E aí foi quando eu falei para ela, eu falei, olha, até agora a gente tinha um sobrepeso com saúde. Agora a gente começou a ficar doente. Aí ela me olhou e eu falei, a gente vai ter que cuidar. Uhum. Vai pensando, vai assim, raciocinando. Daqui a algum tempo, isso vai acontecer isso. E aí fui Uhum. contando a historinha dela, ó. Quando chegar com tal idade, vai acontecer isso, 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 isso. E ela voltou um ano depois com 25 quilos a menos. Uau, que legal. Dieta. Virou uma medicava. chavinha. Ela falou, eu falei, não. Quando ela chegou, eu falei, oxe, cadê o resto? Eu brinquei. E ela falou, depois que eu saí daqui na última consulta, eu fiquei pensando no que você me falou. E ela é uma paciente jovem, tem 30 e poucos anos. Muito jovem. E aí, ela falava, eu não entendia antes, Cláudia. Você vê a responsabilidade do profissional de saúde, principalmente quem cuida da mulher, né? Sim. Porque a gineco cuida da mulher em tudo. E eu, que sou paciente da Cláudia, a gente conversa sobre cabeça, sobre emoções. Não é só sobre a parte sexual e ginecológica sim. em si, né? Mas é uma responsabilidade muito grande de você saber o time de entrar no assunto É. e tecnicamente explicar. E você vê que você fez a diferença na vida da pessoa, Porque né? se o paciente ele não está pronto, ele pode se ofender. É. Pode se ofender e nunca mais voltar. E a E forma nunca mais como é voltar. abordado também, né, E Cláudia? assim, Eu às acho vezes, que... olha só, ela está num momento emocional ruim, Sim. sabe? Aí você ainda vai chegar pra ela e falar assim, Aí ó, você tem que ainda vai fazer chegar, dieta. olha, você tem que fazer dieta. Como se fosse assim, olha só, bebe esse copo d'água. Bem Não é facinho, assim. é. Não é. Tipo, Até ó, vai, porque- você tem que malhar. E é o que muitos profissionais de saúde fazem, né? Ó, você tem que fechar a boca e fazer exercício, que senão não vai melhorar isso. É. Sendo que o paciente, desculpa, ele não vai fazer, não é o que ele vai Ou então fazer já agora, tentou ele não 1000 tá no vezes, momento, né? ou já tentou 1000 vezes, eu preciso que você me oriente, eu preciso da sua ajuda. Sim, Uhum. ele tem que, na verdade, entender que ele precisa, Uhum. né? Eu Uhum. acho que é a Entender hora que ele tá doente. entender que ele está doente. Eu acho que é a hora que ele que vira, né? Aquela chavinha Sim. e o paciente acaba seguindo, né? Ou dieta, ou cirúrgico, né? Uhum. E aí a gente vai para a indicação de cada um e o que a paciente, a gente tem que respeitar o direito do paciente. Uhum. Em Entendeu? termos de tratamentos, né, Cláudia? Como que você vê os tratamentos hoje para obesidade, medicações, cirurgia bariátrica? Como é que você vê isso? Você apoia esses tratamentos? Não apoia? Como é que é isso na realidade do seu consultório? Olha, eu tenho, assim, muitas pacientes que são pacientes bariátricos, que são pacientes como minha da Mari. Uhum. Eu tenho pacientes que fazem tratamento medicamentoso, com dieta. E, na verdade, eu acho que todo mundo tem que entender que, a partir do momento que ela se propôs a essa perda de peso, seja cirúrgica ou medicamentosa, Ou os dois ou até? os dois, Uhum. ela tem que... Eu costumo falar assim, o hipertenso para de tomar remédio? É isso. Não. O diabético pode parar de tomar remédio? Não. Então, o obeso... E por que ele tem que parar de fazer? Ele não pode parar. Igual com saúde mental também, né? É aquela continha, olha, 2 e 2 dá 4. Então, eu tenho que ter 4 todo dia. Esse dia eu tenho 6. Cara, no dia seguinte, eu vou ter que, no final da semana, somar tanto. E aí, eu vou equalizando. Ele tem que aprender. Então, assim, o paciente que está no tratamento medicamentoso, ele vai ter o tratamento medicamentoso, porque ele depende daquela medicação Pra controlar. aquele peso.
Uhum. Entendeu? Porque cada um Perfeito. tem a sua forma de... aquela coisa do emocional, de você comer, então de você não querer abrir mão. Então, se ajudou, ele não pode tirar, porque faz parte do tratamento do paciente. Uhum. A mesma coisa a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela quando bem indicada, normalmente é bem indicada, ela faz um controle glicêmico maravilhoso, hipertensão. As pacientes praticamente ficam curadas, né? Ou estabilizam, na verdade. Porque às vezes o paciente tem um diabetes grave e aí ela faz dieta, faz tudo, a medicação já não está mais dando conta, ela consegue ficar plena, fazendo o hipoglicemiante dela, às vezes, que ela tem que fazer, a dieta certinha. Então, ele tem que entender que isso, a partir do momento que ele se propõe, isso é para o resto da vida. Queria perguntar uma coisa, porque ela fala muito bem sobre isso. Eu adoro quando ela conversa sobre isso, sobre libido, que é um tabu, é um problema da mulher, com obesidade, sem obesidade, né, gente? E assim, a obesidade, o que muda? O que você vê no processo de emagrecimento dessa mudança de libido? E os fatores que fazem a libido da mulher? A gente conversa Que muito afeta, sempre sobre né? isso, Se a né? obesidade afeta, não afeta, como é Olha, que é isso? E depois da cirurgia também. Eu vou ser sincera, assim, a obesidade, a paciente que ela tem uma queda de libido, ou ela não tem uma libido exacerbada, libido, em primeiro lugar, que libido não é uma coisa única, né? Exatamente, Sim. ela é Então, multifatorial. a mulher, Então, meu você Deus. olha o cara, acha bonito. Se ele botou o dedo no nariz, então já acabou a sua libido. Você coçou lá um negócio, você fala, gente, pelo amor de Deus. Não, então fala uma coisa que você não gostou, tem aquele... aí A gente de vê repente- aquele cara lindo, maravilhoso, aí quando abre a boca... Eu tenho uma amiga que tava Tchau, libido. conhecendo um rapaz, e aí, cara, quando ele mandou mensagem, a libido dela acabou, cara. Escreveu tudo errado. SS com C. Não, uma confusão. Ela falou, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Então, a mulher... Então não é só aquela coisa, gente, de ficar molhadinha, não, né? Assim, Não, a libido não é, porque a gente acha que multifatorial. libido é só aquela coisa de ficar molhadinha, E não. a paciente, né? assim, não é porque ela tá acima do peso, obesa, que ela não vai ter libido. Claro, claro. Ela pode ter um parceiro bacana, ela pode estar se gostando. Ela tá bem com ela, ponto. Uhum. Porque a libido tá aqui, ó. Tá em você olhar e admirar. Tá em você olhar e desejar. Tá você tá com uma vagina confortável durante o sexual, o ato No ato sexual. sexual. Tá você tá com um parceiro que se preocupa que você tenha prazer. Então, tem muita coisa ligada à libido. O que eu vejo é que as pacientes, quando fazem a cirurgia, em primeiro lugar, que a roupa muda. Né? Então, elas olham no espelho, quem se propôs a fazer, e ela olha no espelho e ela está se sentindo tão bonita, tão gostosa, que a libido dela é uma coisa que está... Com ela mesma, Tem né? a ver com feliz a autoconfiança. Ela está muito confiante. Uhum. Então, é lógico que isso faz aumentar a libido, mas a paciente obesa, ela não quer dizer que ela não tenha libido, ela tem Exatamente. libido. Uhum. O que eu Sim. vejo é que, assim, como era uma coisa que ela estava querendo, e ela olha, de repente, entrar, eu vejo paciente, Cláudia, eu gostei daquela roupa, mas cheguei na loja e não tinha meu número. Só em chegar na loja e comprar um número, acho que já é um orgasmo. Você tá entendendo? Ela vestia a roupa e ela fala, meu Deus, eu entrei nessa loja que eu tinha um sonho e vesti. Eu, por exemplo, nunca vou vestir uma calça diesel, porque ela não passa do meu quadril. Uhum. Não, e tem uma Sim. questão também lógico, dessa questão da autoimagem é fundamental, mas eu acho que também tem uma questão até de físico, de mobilidade, né? Então, na hora do ato sexual também, ela conseguir ter mais mobilidade, fazer uma posição X, Y, Z, né? Ela conseguir, às vezes, olhar a própria vagina, porque às vezes ela não conseguia, né? E ver aquilo ali, o órgão em si, se olhar no espelho e gostar mais. Então, assim, tem a questão da autoimagem, tem a questão da mobilidade, que é muito bom nela cruzar as pernas e se achar sexy porque está cruzando as pernas. Agora, a parte hormonal também afeta, não? A libido? Afeta, a parte Melhora, hormonal assim, afeta. os estudos até mostram que depois da bariátrica as mulheres têm melhora da função sexual. E às vezes a mulher vem com uma queixa falando, Mariana, você me falou que ia melhorar, mas não melhorou. Mas é porque justamente é uma coisa multifatorial, tem outras questões comportamentais, a sua relação com o seu parceiro, tem a questão da mulher não se reconhecer por um tempo naquele Sim. processo de emagrecimento, Uhum. né? Ter flacidez, porque emagrece tem Uma coisa flacidez. que elas reclamam muito é da flacidez. E Né? aí, Mas então- assim, é um processo, na verdade. Então, a gente está aqui, ó. Eu atendo a paciente,
né? Nós atendemos a paciente, na Uhum. verdade. Porque o paciente bariátrico é um paciente que ele é multidisciplinar. Isso é fato. Então, o que acontece? Não adianta. O paciente que não é preparado por você bem, Uhum. essa cirurgia está fadada ao insucesso, Uhum. está fadada aos reganhos. Uhum. Porque essa paciente ela tem que raciocinar de uma outra forma. Uhum. Sim, sim, com certeza. Então, eu acho que tudo. E aí, a flacidez, tudo, na verdade, quando essa paciente está bem preparada, essa flacidez ela vem sendo aceita. Porque quando ela olha a flacidez, ela fala: caramba, olha só, essa perna aqui estava dentro daquela calça e essa calça já não está caindo. Eu estou vestindo as duas numa perna só. Então, aquilo ali é uma fonte de prazer. Ela, cara, eu estou feliz. Eu já vi relatos de paciente falando: olha, eu estou muito feliz com a minha flacidez. Porque eu nunca achei que eu ia conseguir perder o peso. Eu fiz dieta de tudo quanto é jeito. Dieta da sopa, dieta do não Da sei lua, o do quê, dieta da sol. lua, do sol, do chão, da dança. E não consegui emagrecer. Então, na verdade, ela se sente... É como se ela conseguisse... É um troféu, né? Sim. Caramba, eu consegui. É. Sabe? Não, e eu acho que o mais importante disso tudo é nós, como profissionais de saúde, né, cada um aqui na sua especialidade, entender que cada um de nós tem um papel nessa libido aí, Sim, né? com certeza. Então, tem a parte hormonal, tem a parte psicológica e comportamental, tem a parte nutricional. Então, gente, libido não é uma coisa que brota, né? Que nem a gente fala, assim, brotou. Ou você não ter libido não significa que você tem um defeito. Significa que tem alguma área ali que às vezes precisa ser trabalhada, Que não tá bom. né? Que não tá legal. Então, que vai desde a questão hormonal, a parte hormonal, até questões emocionais, comportamentais ali, a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, e a questão, às vezes, nutricional também, né? Que a gente sabe que tem uma relação ali com os dois, né? Sim. Com tudo, então ela é multifatorial. Isso é importante o paciente entender, porque às vezes tipo, acho que é 880, né? Ou tem ou não tem, né? Sabe Que eu tem um acho meio que termo ali que a a gente tem que trabalhar. Precisa Ouvir. ouvir. Acolher. O paciente chega, começa a reclamar e você fala: e a relação, como é que tá? E em casa? Então, porque eu quero tomar testosterona, porque a minha libido, ela já chega com a prescrição. Aí eu falo: isso. então tá, então vamos começar. Agora sou eu que vou perguntar. E aí, como é que tá? E no desenrolar, é uma situação financeira que tá difícil. É um filho que tá dando É trabalho. um filho que tá dando trabalho. É uma doença psiquiátrica na família. Exatamente. É um pai e uma mãe idoso, né, que são idosos, que estão dando problema, né, que estão gerando alguma Demandando. preocupação. E aí, quando você vai conversar, você fala: olha só. Como é que você quer transar diante disso tudo, minha Isso aqui amiga? a testosterona não vai resolver. Não, e que aquela coisa, acontece? como é que você quer transar nessa situação? Chega lá, põe a testosterona, ela vai usar, e o que ela vai voltar falando? Não adianta nada. Não prestou. Esse remédio não presta. Porque ela não precisa da testosterona. É isso. Uhum. É isso. Ela tem que resolver o fator principal que está causando aquilo ali, que está roubando essa energia Uhum. da libido. Às vezes ela está cansada demais, trabalhando demais, e aí não tem tempo, e chega em casa, é menino, não sei o quê, aí tá o marido, ela tem que fazer e tem que organizar a casa. E aí, gente, depois que a gente é mãe, trabalha, a libido é um negócio que você tem que, né, conversar com ela e falar: amiga, Construir. que dia a gente vai se encontrar? A minha libido, ela é planejada na minha agenda. Sim, é isso. Ela tá na minha agenda, Não é porque fácil. senão Um não filho vai. pequeno, Um filho pequeno, com trabalho, com tudo. Então, 50 trabalhos, né? Porque a gente aceita todos os sim. trabalhos. E aí é o que eu falo com meus pacientes: vamos marcar um dia. Isso. Quarta-feira é dia da gente sair, é dia do casal. Sim. Não tem pai, não tem mãe. Vocês vão sair, você vai sair com o seu namorado, você vai seduzir o seu namorado, você vai comprar aquela calcinha, vocês vão sair para ir pro motel, porque, cara, transar dentro do quarto, o menino fez, aí você já fala: acabou. Travou. Aí o marido já ficou com raiva, acabou o É. clima, É. sabe, o menino tossiu, É mexeu uma na tosse. maçaneta, gente. No outro dia eu tranquei a porta, a porta do meu quarto é sempre aberta. A porta do meu quarto trancada. Meu filho: pai, qual é a senha do seu? Eu falei: gente, vem cá. Cara, e não é criança, mas filho. É. É filho, é filho. pai Tem e mãe. noção. Eu lembro que ele, quando ele era Pai e pequeno, mãe, eles acham que pai e mãe não transam, ele né? falou assim, como eles são gêmeos, ele falou Eu pra mim quando ele achava. era pequenininho: mamãe, você deu uma sorte, né?
quando ele descobriu que você precisou fazer uma vez só, vem nós dois. Aí você, Aí eu... Então, assim, Sim. filho, pai e mãe pra filho é só pra fazer cuidar. o filho, acabou, e cuidar, né? É isso. Fala. Não, aí tá, vamos pensar já naquela linha, né? Então, o paciente foi, descobriu que estava com obesidade, resolveu tratar a obesidade, vamos botar aqui a cirurgia bariátrica, né? Que a gente tá aqui no Papo de Bari. Sim. Fez a cirurgia bariátrica e quer engravidar. Pode, não pode? Como é que é essa gravidez? É diferente, não é diferente? É uma gravidez mais saudável, não é? Quanto tempo depois? Então, vamos... Não tem... Todo mundo já viu um desenho de uma mulher que sai dentro de um corpo, assim, de um corpo maior, né? Mais gordinho. Descasca. Descasca, como saísse e aparecesse uma outra pessoa. É como se ela estivesse florescendo. Sim, assim. Certo. E existe um tempo de adaptação desse organismo, tá? Você ingere... Vou dar um exemplo aleatório, tá? 100 ml. E, de repente, você passa para 30. Então, essa quantidade de cálcio, vitamina B12, vitamina C, de proteína, tudo vai diminuir. E esse organismo, ele tem que se organizar. O risco, quanto tempo a gente precisa, tá, Cláudia? Quanto tempo a gente precisa de uma bariátrica para que ela esteja estável, que ela esteja com o organismo estável, com a vitamina B12, o ferro, tudo bonitinho para ela engravidar? Entre 12 a 24 meses. Sinceramente, eu acho que depois de 24 meses, 2 anos, é que a paciente, ela complica menos. Então, se a pessoa gravidez. puder esperar, né? Se ela puder O planejar. ideal, na verdade, é que ela espere. Por quê? Como essa paciente tem pouco aporte proteico, nutricional, que eu estou falando em termos de vitaminas, de absorção, ela pode fazer um crescimento uterino restrito, nascer um bebê pequenininho. Ela pode fazer, como esse corpo, ele tinha um tamanho e mudou, porque lá dentro tinha um monte de tecido adiposo e ele está acabando, essa alça intestinal está solta, ela pode fazer uma alteração, uma torção do intestino na cirurgia, ela pode ter complicação cirúrgica, ela pode ter cálculo na vesícula, inflamação. Então, não vale a pena correr o risco. Entendi. Aí já adiantando, o que a gente faz? A gente faz uma contracepção nessa paciente. E é diferente? É diferente. Porque, em primeiro lugar, o objetivo é que essa paciente não sangre. Por Que causa seria da perda ótimo. do ferro. Nós nutris amamos sim. quando a paciente fica Não sem sangra. menstruar. Então, os métodos que a gente Porque tem, ela perde muito ferro. perde o sangue. Então, a o ferro chance vai de embora. E nesse desenvolver anemia, né? início é difícil ingerir fonte de Sim. ferro, né, gente? A principal fonte de ferro é carne vermelha. Então é muito difícil para. Porque a digestão é difícil da carne vermelha. Sim. Né? Então... Eu vejo muitas pacientes que, com o tempo, conseguem comer. Mas eu vejo que elas conseguem comer mais fácil. Peixe, Sim. né? O franguinho. Sim. Mas o peixe é o que, né? Pelo menos no É o início, campeão. é o campeão. Né? Sim. Então, o que a gente precisa nessas pacientes? A gente precisa de uma contracepção de longa duração, que pelo menos dure esses 24 meses. Entendi. Eu acho assim, como gineco e obstetra, eu acho que seria mandatório essa paciente. Você fez bariátrica, durante 24 meses você não pode engravidar. Você já sai daqui com um método contraceptivo de longa duração. Olha só, é interessante isso, porque eu sou psicóloga, né, gente? E na minha avaliação, né, que eu faço com o paciente, é uma das perguntas que eu faço, né? Principalmente se for mulheres, mais mulheres em idade fértil, eu sempre questiono, você quer ter filhos, você não quer ter, como é que tá essa questão? E eu sempre falo isso para elas, né? Você precisa, eu peço para ir antes da bariátrica, Sim. né? Eu peço, eu queria que você procurasse a sua ginecologista antes para conversar com ela sobre a questão do método contraceptivo, porque você vai ter que ficar um período sem engravidar, não pode, né? Eu já falo assim, não pode, eu já assusto mesmo, não pode. Mas tem que assustar, sabe? porque os riscos não vale a pena. Uhum. As complicações podem ser muito graves. Essa mulher também pode morrer. Então, meninas, mulheres que pensam em fazer cirurgia bariátrica, ou que já fizeram, então aí, procure uma ginecologista, né? Porque você precisa tá com um método contraceptivo aí em dia, né? E é diferente, eficiente no pós-bariátrico. Então, na listinha ali, né, de coisas que você tem que fazer, né? O médico dá a listinha ali do que você tem que fazer.
coloca ali, ó, ginecologista, tá? E a gente tem muito paciente que não vai assim há anos. Até por conta da própria obesidade Sim. e a vergonha Vergonha. mesmo. Eu pergunto, quem é seu ginecologista? Eu não tenho. Não tem. Não, gente, então peraí, vamos organizar isso para quando você operar. E eu quero saber quais são as formas de contracepção que você faz mais nas pacientes que fazem bariátrica. O DIU hormonal. Tá. É o que mais a gente usa. Uhum. O adesivo não resolve. É isso que eu ia né? te perguntar, o adesivo não. Não, o anel também não. Eles são métodos excelentes de contracepção, mas não para o paciente bariátrico. Tá. o Então, anel podendo também colocar não? o DIU seria Oral melhor, né? também não. Tem paciente que usa, Uhum. mas essa parede aumenta. Vocês já ouviram falar dos flatos vaginais? Uhum. Porque essa Um parede peido. vaginal tinha isso. Essa parede, eu chamo de pum. É Essa parede vaginal. Porque eu sou já tosca mesmo. Gases. Peido vaginal, famoso. Essa parede vaginal, ela fica flácida. Uhum. Então, a absorção pode modificar. Olha Ela isso. pode perder esse anel e não se dar conta. Não que ela não sinta, não é isso. Sim. Mas Pode não ser é, eficiente. pode não ser eficiente. E como é um método cíclico, ela vai sangrar. E a gente não quer que ela Que ela sangre. sangre. A absorção oral, a gente já sabe. Não dá. Uhum. Né? Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? Botar um método que tenha uma duração maior. Uhum. E que aí ela fique bloqueada. Uhum. Tá, entendi. Porque ela não sangra e a gente estabiliza essa paciente. Tá, aí eu já vou botar vocês duas aqui numa corda bamba aqui, né? A gente tá vendo que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? Isso é uma tendência que tá acontecendo agora. Inclusive, a gente tem uma paciente comum que engravidou agora depois da bariátrica. Soube hoje! Ontem, ela me mandou mensagem. Então, a gente tá vendo que as pacientes são cada vez mais, isso é uma tendência mundial, né? Aqui, principalmente no Ocidente. Então, esse fator tempo é um fator, às vezes, que... Né, tem mulheres que fazem a bariátrica pra engravidar. Sim. E estão ali com os seus 39 anos, 40, 41 anos. Esses 2 anos vale, não vale? Como é que fica essa situação, entendeu? Olha, hoje em dia a gente já fala disso com muito mais facilidade. Então, assim, as minhas pacientes, a minha regra no consultório é assim, 20 anos, 29 anos, 28 anos. Tem parceiro fixo? Não. Tá namorando, não tem ninguém? Tem condição? Eu converso. Vamos congelar esses óvulos? Porque ela vai fazer um mestrado, um doutorado, ela quer fazer um Mudou, mochilão. né? O que ela quiser. Ou o parceiro ideal não chegou. Porque, às vezes, eu tenho pacientes que falam para mim, não quero ter filho. Não, filho não tá. Cláudia, eu não quero. E aí, conhece daqui a 1, 2 anos o cara que é o parceiro de vida dela, que é o pai dos filhos, e ela volta e fala, cara, agora eu quero ter filho. Eu vou falar que feliz, tu não falou que não queria. Entendeu? Então, a vida da gente, ela muda muito. Não dá para você estabelecer. Hoje, no meu tempo, a gente não fazia congelamento de óvulos. Não era uma coisa divulgada, mas hoje a mulher tem essa liberdade. A qualidade dos óvulos aí é uma pergunta que eu não sei a resposta, tá? A qualidade dos óvulos muda por estar com obesidade? Fica pior, melhor, assim... Você tem mais dificuldade, né? De ovular. De ovular. Porque Mas você e a não qualidade? ovula, mas o óvulo ele tem a sua idade. Então, se você não perdeu aquele óvulo, você vai estar com 30, ele vai ter 30. Se você tiver 35, ele vai ter 35. Ele vai envelhecendo com você. Entendi. É diferente da espermatogênese, que a cada ejaculação é um espermatozoide novo. Entendi. Lógico que tem as características de um espermatozoide mais jovem, mas não é a gente. A gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter a vida inteira. Mas aí, é aquela pergunta. Eu acho que essa questão do congelamento é uma questão interessantíssima. Eu também incentivo muito minhas pacientes. Mas aí chegou a paciente com você aí, 38 anos, com obesidade, e fala, Cláudia, eu vou fazer cirurgia bariátrica porque eu quero engravidar. Você pede para ela esperar 2 anos também? Pelo menos 1 ano e meio. Tá. Sabe por quê? O risco de perda é muito grande. Entendi. Aí ela vai engravidar para perder? Pra gente passar um luto? O risco de perder é grande, né? Sim. Por que eu vou fazer essa minha paciente sofrer? Se ela sofreu até agora, entre aspas, né? Esperou até agora. Se ela esperou até agora para ela poder ter esse filho. E ela resolveu, olha só, o objetivo dela não é o emagrecimento. É o filho. É isso que a gente tem O muito comum. objetivo dela é a gravidez. A saúde e uma gravidez de qualidade. Você está entendendo? Para ela ter essa gravidez de qualidade, ela tem que ter um tempo desse organismo
se adaptar à nova condição que ele foi proposto. Uhum. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, que no mínimo seja, o que é o mínimo que eu posso esperar? É 1 ano e meio. Uhum. E aí, Mari, diferencia também o tratamento nutricional dessa paciente? Na verdade, sim, a gente fica mais atento, principalmente à composição corporal dessa mulher. Que a composição corporal de uma mulher com 40, 45 anos já é diferente da de 20, 25 anos. Então, a gente fica. Se a gente já enche o saco nessa questão da proteína, o exercício físico, de resistência, você imagina com 40 anos. Verdade. Então, a gente é bem mais, assim, incisivo na necessidade dessa mulher ter uma composição corporal que vá melhorar a imunidade, fertilidade e uma gestação que ela já entre na gestação com uma quantidade de massa muscular suficiente, porque a gente sabe também que no parto a mulher perde tem um percentual de gordura de massa magra diminuído. E depois essa recuperação Tá. vai se tornando mais difícil. Entendi. E a gente ainda tem outra questão, né? Logo em seguida, porque a idade média de quem faz cirurgia bariátrica é 41 anos. Por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? E aí, o que acontece depois dos 41, doutora Cláudia? Vem Poxa. aquele mar, aquele tsunami de emoções, que é o climatério. Então, logo em seguida, para quem já teve filho, ok. Mas ainda tem um outro caminho que essa mulher precisa percorrer, né? Que é a menopausa. Linda, Que, maravilhosa. na verdade, é o que... Uma mulher de 45 anos que menopausou e uma mulher de 85, o que elas têm em comum? Uma vez menopausada, você é menopausada. É isso que eu ia falar, você não menstruou. Você é uma mulher menopausada. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar mais afetuoso para essa menopausa. Porque essa mulher, ela está fazendo 70 anos, 75, trabalhando, gente. Andando de salto, vestido, fazendo escova, usando seu cabelo como quer. Namorando, viajando. Namorando, viajando. Com uma vida ativa, a gente aumentou a sobrevida. Uhum. Então, essa paciente, ela vai precisar seguir essa vida com saúde. O que acontece quando a gente, assim, quando acontece que essa paciente fez e entrou na menopausa? A principal, a bariátrica, ela não antecipa a menopausa. Tá. Isso é a bom. pergunta que eu ia fazer. Ela não causa uma menopausa precoce. Tá. O que acontece é que os sintomas dessa menopausa, eles podem ser mais intensos. Na mulher Por que fez a quê? bariátrica? Porque o que acontece na obesa? Porque a obesidade, a gordura, ela é um isolante térmico. Uhum. Então, ela pode aumentar esse calor. Fogacho, Porque né? fogacho. E aí, eles podem perdurar por mais tempo. A paciente, quando ela faz a bariátrica, ela tem... O principal fator é a perda de massa óssea. Porque a absorção diminui. O que ela tem que fazer, além de repor? Atividade física. Então, a gente tem que entender que, além da nutrição, a atividade física é remédio. E mandatória, não tem E jeito. mandatória. Não tem caminhada, corrida, seja lá o que ela consiga fazer. Ainda mais exercício de impacto. Porque quando a gente menopausa, o que cai? O primeiro hormônio que cai é o estradiol. Que ele é um quê? Um cardioprotetor. Tá. Então, as mulheres menopausadas começam o quê? A infartar. Infartar. Coisa que o homem faz mais jovem. Uhum. Elas começam o quê? Quem não tem histórico familiar ou nenhuma tendência, começa a ter um risco maior de quê? De doenças cardiovasculares, de hipertensão. Uhum. Pode acontecer diabetes. Então, por quê? O estradiol, quando ele cai, pode alterar a parte insulínica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fora que, a gente tem que pensar que a gente tem que envelhecer, o cognitivo tem que estar bom. Diminui essa vitamina B12, porque diminui a absorção da B12 e das vitaminas do complexo B. O cognitivo, para onde? A saúde mental. Então, é um conjunto. Uhum. Agora, a abordagem da mulher menopausada que fez a cirurgia bariátrica é diferente? Não, é mais Abordagem cuidadosa. Acho que o medicamentosa, cuidado tem que ser não. maior. Medicação não, mas o cuidado. Né? Em primeiro lugar, a medicação oral, eu não uso oral, então para mim não faz diferença. Pra reposição. Eu uso transdérmico, eu uso Intravaginal. os pellets, e aí elas têm uma... A absorção é muito tranquila, a gente vai Independente se fez a controlando, bariátrica ou não, né? independente se Tá. fez a bariátrica ou não. A gente só tem que ter cuidado com as mulheres com útero e sem útero. Aí, na verdade, a terapêutica é individualizada. Sim.
A gente só tem que ter um cuidado maior com essas pacientes da bariátrica por causa da massa óssea. E aí, Mari, como... Aí, por exemplo, o que muda na suplementação? Apesar dos guidelines e o Guia Brasileiro de Nutrição Bariátrica hoje indicar que a gente suplemente todas as mulheres de cálcio, na minha prática clínica, o que eu faço? Tem mulher que toma muito leite, come muita fonte de cálcio na fase fértil, né? E aí eu deixo ela de fora do suplemento. Falo, olha, já que estamos com um consumo de cálcio bacana, não vamos usar o suplemento. Menopausou, não tem negócio. Pode tomar o leite que quiser, a gente entra com suplemento e aí é mandatório também. Então, a gente usa pelo menos de 500 a 1.000 miligramas, o ideal é até 1.500 miligramas de cálcio só pelo suplemento, por conta do risco de osteopenia, que na mulher menopausada já é maior e na mulher menopausada que não absorve bem por conta do bypass, no caso do bypass, e restringe o consumo por conta da restrição, independente de ser bypass ou sleeve, aí já fica muito complicado. Então, a gente suplementa todas as mulheres menopausadas que fizeram bariátrica. Gente, olha como é importante, né? Uma coisa que a gente fala aqui o tempo todo, esse acompanhamento, né? O acompanhamento, porque você vai envelhecer, né? Você vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer, isso é uma certeza que a gente tem, é que a gente vai envelhecer. Então, tem que manter esse acompanhamento. Aí eu vou fazer uma pergunta é uma dúvida que eu tenho, assim, até tenho hipóteses na minha cabeça, mas o que é climatério, o que é menopausa, né? Então, acho que isso é importante para a gente entender. O climatério é o período que antecede a menopausa. A Quanto menopausa, tempo? E aí, é uma forma. A menopausa é quando você faz 1 ano sem menstruar. Aí você menopausou. Aí você conta 2 para trás, você estava no climatério. A conta é retrógrada. Então, o climatério, na verdade, é um período de oscilação hormonal, que ele pode durar 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos e meio, dependendo da mulher. E que há uma flutuação hormonal com alteração do humor, com ressecamento vaginal, sono, com irritabilidade, essa alteração com depressão. E já começa a reposição aí ou não? Sim, sim. No climatério. A gente trata sintoma, a gente não trata resultado de exame. Legal. Entendeu? Então, a gente trata, a paciente chega... Cláudia, eu não estou dormindo. Privação do sono. Porque ela acorda pegando fogo. Aí sua, tira a coberta. Aí tirou a coberta, tá molhada. Aí fica com frio, se cobre. Essa pessoa não dorme. Você com uma noite de sono mal dormindo, você tem uma vida péssima. E aí acorda de manhã como? Irritada. Porque ela não dormiu. Aí come mais. Aí se irrita, um ciclo, porque né? acaba aumentando. Aí briga com as pessoas, fica irritadiça e não rende no trabalho. Olha o estrogênio, como é que é, né? O corpo da mulher é aquele corpo ginecoide, né? Então, vocês têm cintura, quadril, a gordura se deposita mais no quadril, nas coxas, quando a gente tem o estrogênio predominante. Quando a gente tem essa queda, a gordura é o quê? Abdominal. Por isso que aumenta o risco cardiovascular. Então, cara, o corpo da gente é perfeito. E o envelhecimento, a gente tem que entender que envelhecer é ter vida. Por que as pessoas têm tanto problema com envelhecimento? Cara, quanto mais você vive, mais você envelhece. Verdade. Agora, a gente tem que entender que a gente tem que envelhecer com saúde. Aí, você envelhecendo com saúde, você vai curtir, porque você chegou lá, olha o que você caminhou. O que você já fez? O que deu errado? O que deu certo? Onde foi que você desse caminho desviou? Teve que retroceder, né? Vou voltar para trás, vou dar 2 casinhas para trás para andar 5 para frente. Começa a colher os frutos de toda uma vida, de toda uma trajetória. Cresce, e principalmente é a sua profissão. O que você pode contribuir, né? Como que você pode contribuir hoje? Assim, porque a gente muitas vezes menospreza esse envelhecimento e a gente tem que entender que o envelhecimento também é experiência e que, com certeza, você pode contribuir ali na vida de outras pessoas, na sociedade como um todo, Por isso, né? assim, que as pessoas têm muita coisa, essa coisa de ser jovem. Gente, envelhecer Jovem, é eu muito acho que é bom. uma sensação, é você se sentir jovem. Porque, eu acho que é olha uma só, sensação. eu acho que a sua jovialidade está na cabeça. Sim. O que limita você, eu acho que o problema da idade, o que te limita é a movimentação, é pegar Por isso que a atividade física é importante. É a Até para funcionalidade. você se assear, você não precisar de ninguém. Porque você
tá o idoso e ter a sua independência, você tomar o seu banho, você pegar um papel no chão, você levantar, o ato de levantar de uma cadeira para um paciente sarcopênico é uma dificuldade. É. Porque a gente não come proteína suficiente. A gente vem de uma geração que não tinha essa doutrina de atividade física. Então, tá todo mundo sem musculatura. A gente tem que fazer atividade física, ela é remédio. É. Porque o que vai segurar a coluna da gente, esse osso que, de repente, vai estar com baixa de cálcio ou vai desenvolver uma osteoporose, é um músculo. Dizem o seguinte, eu escutei um cara falando, um médico falando assim, esquece esse negócio de fazer economia de dinheiro, gente. Pare de ficar fazendo poupança de dinheiro, poupar, fazer poupança, investir ali. Faça economia de músculo. Invista num bom personal, numa academia top, roupinha de malhar, sabe? Aquele tênis maravilhoso, o tal do relógio de não sei das quantas. Isso que você tem que poupar. Você tem que fazer poupança de músculo, né? Não é de dinheiro. Porque isso aí não vai levar nada. Falou desse jeito. Isso aí, não, como é que ele falava? Ele falou assim, isso aí não vai limpar a sua bunda. Que você falou assim, não é isso que vai limpar a sua bunda. Não vai. E assim, é tão importante, né? Você não levantar e cair de lado. Isso tudo que eu tô Você falando... conseguir descer e subir uma escada, né? Olha, eu tô falando assim, essa coisa de movimentar. Meu pai é bem alto, né? E nunca fez atividade física. O meu pai, para levantar de uma cadeira, é uma coisa que eu falo, papai, pelo amor de Deus. E não faz? Não faz? Faz lá. Olha. Isso é outro podcast, né, Cláudia? Isso é outro podcast. Mas, assim, e o ato de levantar já é uma dificuldade, porque tem sarcopenia. A gente começa a ter essa perda a partir de quantos anos? A partir dos 50 anos. Já começa a ter essa Já perda agora, progressiva. Com a perda, com a baixa do estradiol, porque se você menopausar com 50, tudo bem, mas se você menopausar antes, você começa a ter antes. E uma forma de você repor músculo é como? Proteína. Proteína. Entendi. Só que você não dá conta de comer a quantidade de proteína. Principalmente o bariátrico, Principalmente o bariátrico. E aí entra a doutora Mariana para resolver a vida desse povo. Agora me fala, que essas proteínas, realmente eu estou tentando achar uma que eu consiga. Porque eu tenho uma dificuldade. Melhorou Eu tenho bastante. também, Cláudia, eu tenho. Eu tenho uma dificuldade. Hoje a gente eu tomo tem... igual todinho. Eu gostaria. Eu não. Eu tenho também dificuldade, mas hoje a gente tem, olha, o colágeno body protein, que é muito mais palatável. São peptídeos, né? Como se fosse a whey protein quebradinha. Então, ela é mais fácil de digerir. Porque o grande impasse da whey, eu acho que é o tanto de adoçante que tem, não é todo mundo que tolera adoçante, mas a indústria, eu acho que já está percebendo isso, já está começando a diminuir um pouco essa carga de adoçante. E a digestibilidade por conta do leite, porque muita gente intolerante. Por exemplo, o meu problema com whey protein é isso, eu sou muito intolerante à lactose. E mesmo aquele de bife o de carne não é tão gostoso. Enfim, eu me encontrei no colágeno body protein, que hoje é uma alternativa boa de fonte proteica. Então, hoje a gente usa muito. Vou depois te mandar para você ver se você gosta, porque eu acho que, de repente, é um bom caminho. A gente tem as proteínas veganas, que antes eram muito ruins, de sabor. Eu já tomei uma que você me mandou, que eu achei boa. Mas, assim... Já melhorou. E vamos conversar. O tamanho, gente, não acaba nunca, é infinito. Porque não é uma coisa menor. Então, porque aí você compra vários sabores. Mas a indústria também, acho que percebeu isso. Hoje a indústria faz de sachê, faz tem 450. Sachê, E outro assunto que eu queria falar é sobre a creatina, que hoje a gente tem usado muito também. Sim, Mari, importante. Né? Para o ganho de massa muscular da mulher. Então, assim, mulheres que fazem exercício físico já se convenceram, foram lá da Cláudia, a Cláudia convenceu que vai ter que fazer exercício de resistência. Hoje a gente usa muito e a gente já tem muita evidência científica de que a creatina ajuda nesse potencial de energia pro músculo. Então, o que a creatina faz? Ela dá uma energia pro músculo para a mulher conseguir fazer mais repetições. E isso, indiretamente, então, aumenta a massa muscular. Agora, eu tenho algumas pacientes que falam que se sentem inchadas com a creatina. Não, você né? sabe que isso é mito? E por muitos Porque anos diz que as mulheres deixavam de usar por conta disso. Que acha que o músculo cresce. Não é que cresce, é que parece que acumula água, né? Mas não, na verdade, todo ganho de massa muscular, ele começa com mais água no músculo. Então, é uma questão totalmente transitória. Antes se fazia uma carga, né, de creatina, 20 gramas durante um período. Creatine depois load, que eles chamam, né? Não se faz mais isso. Hoje a gente
gente faz 3 a 5 gramas por dia, então isso não causa Tá. edema de forma alguma. É porque eu tenho vários pacientes que deixaram aí por você- causa disso. Você pode Aí falar eu falo que não. assim, você tem que falar com a sua nutri antes de Isso, tirar muito bem. qualquer De tirar. suplemento, né? Tira não. Não, e outra coisa também que, assim, é porque eu gosto muito dessa área de nutrição. A Mari sabe disso. Muitos estudos mostrando outros efeitos da creatina também, né? Na questão de, inclusive, de prevenção de doenças neurodegenerativas, né? A Cognição. questão da cognição. É. Agora, você também não precisa estar necessariamente fazendo exercício de força pra tomar, né, Mari? Então, Ou parece que sim. É? Assim, evidência científica hoje, que a gente tem assim, ó, batido o martelo, É musculação. tem que ser junto com a atividade de resistência. Ou musculação, pilates, crossfit, funcional, alguma coisa que tenha carga. Agora, temos estudos andando aí com essa parte da creatina no sistema nervoso central, e aí seria independente do do exercício resistido. Ah, Mas a gente ainda não tem isso batido o martelo. Mas Tá. eu acho que faltam poucos anos para a gente ter alguma evidência certa O que em relação eu a acho isso. também agora é que os estudos estão muito voltados para essa parte do envelhecimento cerebral. Uhum. sim. Porque a mulher tem o maior índice de Alzheimer e demência do que o homem, né? Então, acho que a gente está muito mais preocupado, assim, está se voltando você tem um cognitivo bom, esse neuroenvelhecimento, entendeu? Uhum. Que é maravilhoso. É maravilhoso. Doutora Cláudia, o papo tá bom, né? Mas a gente tem que encerrar, né? Eu queria te agradecer, mas antes disso, eu queria que você falasse uma mensagem, sim, para pessoas que estão pensando em fazer bariátrica, para os nossos pacientes aqui que estão nos assistindo. A gente sempre tem muitos pacientes que já operaram, principalmente as mulheres que convivem com obesidade, que estão, né, pensando aí em fazer a bariátrica ou que já fizeram. Algum recado para as pessoas a respeito da saúde da mulher como um todo, né? Olha, eu acho que primeiro elas têm que respeitar o momento delas, né? E a partir do momento que você resolveu, eu acho que você tem que estar feliz, sabe? E ser gentil com você. A gente tem que se cobrar, mas não se cobrar para ser mais leve, sabe? Tem uma música que eu gosto muito, e o refrão dela fala assim: seja gentil com você. Eu falo isso direto, é o autorrespeito que eu chamo. É você olhar e falar: não, olha, é continha. Sabe, olha, hoje eu saí, mas amanhã eu vou voltar, sabe? E você se respeitar. Uhum. Agora, a qualidade de saúde ao longo do tempo é indiscutível. Mas não adianta você fazer e não seguir a alimentação, as reposições, porque aí você vai estar adoecendo, entendeu? Então, assim, eu acho que a hora que a gente se propõe, porque é uma mudança de estilo de vida. O paciente ele tem que entender que ele agora é uma outra postura que ele vai ter que tomar. Sim. Né? Porque no primeiro momento, acho que a parte estética pode até pesar um pouco mais, mas ele vai notando que ele vai tendo qualidade de vida. E vai tendo saúde, gente. A gente precisa de saúde para envelhecer. E eu acho que é isso, pensar muito no propósito, né? Quando a gente tem um propósito, o meu propósito é ser uma velhinha de 80, 90 anos que vai carregar minha sacola do supermercado, que vai conseguir viver com uma certa autonomia, que vai conseguir levantar sem dificuldade. Sim. Então, quando a gente foca Dançar no casamento dos netos. Dançar no casamento ou do dos bisneto. Então, quando a gente tem esse propósito, eu acho que as coisas ficam mais leves também. A gente tem que pensar que a gente vai envelhecer. E a gente quer envelhecer com saúde. Com saúde. E eu acho que o principal é entender que a gente não é super mulher, a gente não precisa ser super mulher, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente pode falar dos nossos anseios, das nossas dificuldades para um profissional de saúde, que isso não é sinônimo de fracasso, né? Eu vejo que muitas mulheres, às vezes, elas não falam sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre os seus anseios, porque a sociedade cobra tanto que seja uma super mulher, que ela consiga fazer tudo, que ela tem que engravidar, que ela tem que ser saudável, que ela tem que ser bonita, que ela tem que ser gostosa, que ela tem que cuidar dos meninos, que ela, às vezes, tem vergonha de chegar pra você e falar assim: Cláudia, eu não tô dando conta. E é o que mais a gente vê. Né? Ou então, doutora Cláudia, eu não consigo transar com meu marido. Então, tem muitas mulheres que têm vergonha, porque acham que isso é sinônimo de fracasso. Nossa, a doutora Cláudia vai achar que eu Ou sou... incompetência. Né? Poxa, eu só tenho 30 anos e eu tô falando como é que eu vou falar pra minha médica que eu não tenho
como é que é? Não tem Secreção libido. vaginal, que eu não tenho libido. Poxa, eu só tenho 30 anos. Mas você sabe que Né? eu Então, faço? isso não é Quando ela sinônimo de chega, fracasso. assim, ai, Cláudia, que não sei o que. Ela, bem-vinda à maternidade, amor. Bate aqui, ó. Por que isso? Menino com 3 anos, correndo, fazendo. Olha, eu já falei, você não quer ter sossego na sua vida? Uhum. Seja mãe. Não, gente, Não tem independente. idade, a gente preocupa o tempo inteiro com o Uhum. filho. Se ele é neném, se ele é criança, Oh. se ele é adulto. É uma preocupação que tem. Agora, eu optei pela maternidade. É uma escolha. É uma escolha. Muitas vezes é Você uma está escolha. entendendo como E a vida é tem uma a escolha? parte maravilhosa, sensacional, Sim, né? Mas eu não erro. É por isso que eu tô Uhum. falando, a gente se cobra muito, a gente tem que Sim. ser gentil Tipo, com a quando gente. E outra coisa, e se precisar de ajuda, procure ajuda. Eu acho que Sim. isso é um principal, é a chegar gente e falar fala muito assim. isso aqui, né, A Marcela? gente fala muito isso, sabe? Que uma das formas da gente se respeitar é pedir ajuda pro outro, pedir ajuda que seja um profissional de saúde, um psicólogo, uma nutricionista, que seja um familiar, um amigo. Mas, gente, errar e fazer as coisas, uma coisa errada, não existe manual, né? Não. Então, errar é humano e, agora, você errar e não procurar ajuda, isso que é o pior. Uhum. Então, assuma e isso não é fracasso. E eu acho muito bacana assim que um amigo ou um parente que reconheça isso, chame a pessoa e fale, olha, Vamos lá, eu acho que você está precisando. vamos lá. Segura a Porque sua às mão, vezes eu a vou com pessoa você. ela Apoio. não consegue perceber. Sim. Exatamente. Isso é muito Entendeu? importante. E não é fracasso, gente. Pedir ajuda, procurar um profissional de saúde, falar das suas dificuldades, seja elas fisiológicas, né? Sejam elas comportamentais. Chegar pra nutricionista e falar assim, cara, não dou conta de fazer essa dieta, não. Minha vida hoje não cabe isso aqui, me ajuda. Isso não é fracasso, né? Eu acho que isso é um recado que a gente fala muito aqui. E com a mulher também, né? Principalmente hoje, socialmente, nós somos... existe uma Cobradas. exigência e cobradas, né? E tá cada vez mais. Então, procurem profissionais, né? Gente, obrigada, né? Foi um prazer tê-la aqui, doutora Cláudia. Onde que as Agradeço pessoas te muito. acham? Onde que as pessoas podem encontrá-la? Se quiserem ter consulta com você ou se quiserem tirar dúvidas com você. Ela tem Instagram, Eu tenho gente. Instagram. Qual é o Sabe seu de TikTok, que eu Instagram? abro aqui? Sabe de quor? Ih, Mari, tu sabe Peraí, do vou Instagram? ver aqui agora. Veja eu aí, sou Mari, ótima. veja Não, aí. o Instagram eu sei dela é que tá lá, bom. Cláudia Araújo. Pronto. Isso Aqui, mesmo. né? Cláudia Araújo. @Cláudia Araújo, né? Isso. Gente, Lá sigam. tem tudo bonitinho, tem link da bio, né? Né? Tem E que onde ter. que você atende aqui em Brasília? No Linha Vita, na 616 Sul. 616 Sul. Você atende online ou Atendo não, online. né? Mas assim, eu gosto muito de estar junto com o meu paciente. Mas no caso, a gente tem uma paciente que Ah, fez não, a eu tenho- bariátrica que mora lá, porque a gente tem algumas espectadoras, né? E aí tá com dúvidas ou que tá com alguns exames que não conseguiu. Não, a gente faz online, conversa bastante. Ela tem que ter tempo para conversar só. Que Ótimo. ela gosta de conversar. Isso é Mas maravilhoso. isso é maravilhoso. E aí manda os exames pra você, Isso, você a gente olha, manda, tá. Eu tenho pacientes que moram fora, né? Ótimo. E a gente consulta, a gente faz troca. E é muito gostoso, né? Essa A gente tecnologia, poder tá né? se ajudando, na verdade, né? Sim. E a gente aprende tanto, gente. Eu acho que a Nossa. gente aprende mais do que a gente ajuda. Sabe? Verdade. Porque são histórias, são vivências. Você fica... Eu acho que viver é muito bom. Eu também acho. É isso. Gente, muito obrigado, Mari. Você, mais uma vez, sempre um prazer tê-la aqui. Você Eu sabe que que as agradeço. portas aqui estão abertas para vocês duas, sempre. Obrigada. Gente, fiquem ligados. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem sempre um episódio novo. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.